Olá, professor, professora. No tutorial aqui de hoje nós vamos falar sobre a criação de testes e exercícios dentro do Blackboard. Atividades em geral, atividades avaliativas, melhor dizendo. Bem, aqui na estrutura que nós estamos utilizando, percebam que tem algumas pastinhas. Você pode criar essa atividade dentro de aulas e conteúdos e ali no determinado módulo que você achar pertinente, ou cria-se uma pasta para esse tipo de atividade, certo? Então, independente do local, o importante é que essa atividade seja estabelecida. Bem, aqui dentro de exercício, ao clicar na pasta, você tem um símbolo de mais e aqui criar. Ou, se você for criar fora das pastas, não tem problema. Você pode clicar no símbolo de mais aqui na parte superior, criar. Ele vai abrir uma série de opções. E aqui, ó, em avaliação, você tem teste e exercício. Relembrando, exercício é a atividade que o aluno anexa um arquivo. Ele anexa um arquivo para que você possa fazer a correção. E o teste, o aluno responde uma estrutura, pode ser uma prova, pode ser um trabalho. E o teste pode conter questões abertas, questões fechadas, questões de relação, enfim. Então, tem várias opções. Vamos aqui, então, no teste, primeiramente. Então, ao clicar no teste, ele vai abrir essa opção, a qual você pode dar um nome para essa atividade. E percebam que aqui, ó, em oculto, você vai organizar quando e como você quer liberar essa atividade. Se você deseja programar para que essa atividade, como exemplo aqui, esteja liberada numa data posterior, exemplo aqui, nesse dia, lá na frente, né? Está lá para o dia 17. Você vai habilitar essa opção e se você quiser ocultar, você habilita essa e configura. Ok? Então, a condição de liberação é fundamental quando você deseja disponibilizar essa atividade em um momento futuro. Bem, aqui na parte central, nós temos esse símbolo de mais, certo? Você pode aqui colocar simplesmente um texto, né? Mas vamos usar o recurso aqui do mais. E vocês vão perceber que as mesmas opções que tem aqui no exercício, você vai encontrar no teste, não é? Por quê? A ideia é que você possa fazer exercícios ou testes de maneira ampla. Mas, como o objetivo do exercício é o aluno anexar um trabalho para que você corrija, né? Nós vamos selecionar a opção chamada adicionar arquivo local, certo? Então, aqui você tem essa opção e caso você deseje que o aluno digite, né? Faça a digitação aí da resposta em adicionar pergunta dissertativa, também dá certo, porque aí é como se fosse uma redação, um texto mais elaborado, enfim. Então vamos aqui em adicionar o arquivo local. Bem, aqui você vai procurar pelo arquivo, a referência, o roteiro, enfim, onde você deseja que esse aluno se referencie. E aqui no caso, você pode inserir, por exemplo, uma pergunta dissertativa, conforme eu havia falado, onde você pergunta e o sistema já ativa o campo para ele responder. E aqui no canto superior você determina a pontuação, 1 ponto. Então, vem aqui, salvei. Ele avisou que essa avaliação aqui ela precisa da intervenção do professor, ou seja, você vai ter que corrigir, né? O sistema não tem autocorreção, obviamente, em questões abertas, né? Aqui, para você continuar inserindo novas perguntas, o processo é o mesmo. Você posiciona o mouse aqui em cima, o símbolo de mais, e continua inserindo as suas perguntas. Voltando na parte de que o aluno pode anexar um arquivo, nós temos aqui a opção de texto. Ó. Adicionar texto. O que é o texto? É a orientação, o roteiro, a pergunta, enfim, tudo que você deseja transmitir para o aluno nessa pergunta de arquivo, você vai digitar. Se você deseja anexar um arquivo para o aluno ter como exemplo, enfim, você clica nesse exemplo aqui de anexo. E você tem várias outras ferramentas para editar o seu texto. Negrito, itálico, sublinhado. Então, digamos aqui que essa pergunta minha, que é de arquivo, né, o aluno vai anexar, vale 1 ponto. Então, o simples fato de você anexar esse texto, o sistema já entende que ele vai abrir campo para o aluno anexar o trabalho. Bem, aqui no exercício é isso. Ou você insere uma questão
aberta, né, dissertativa, para o aluno responder, ou você insere um texto para que o aluno anexe a resposta dele, seja foto, um scanner, enfim, não importa a extensão do arquivo. Aqui do lado direito, nós temos um resumo dessas configurações desse exercício. Então, ao clicar aqui nessa engrenagem das configurações, você tem algumas opções. Primeiro, a data de entrega, que você pode estabelecer que quando esse aluno vai entregar e a atividade vai considerar com a validade, dentro do prazo de entrega. Você pode proibir os envios atrasados, ou seja, a partir dessa data que você determinar, os alunos não vão conseguir anexar, não vão conseguir responder. Você pode proibir, inclusive, novas tentativas, né, após a entrega, após a data estabelecida para a entrega. Proibir ou permitir conversa da turma, isso aqui é como se fosse um chat ali no exercício. E logo mais abaixo você tem algumas opções importantes. Digamos que esse exercício tenha mais de uma pergunta. Então, é interessante que você exiba uma pergunta por vez, né? Respondi a primeira, vou para a segunda, enfim. Aqui você pode proibir o retrocesso, então o aluno vai conseguir só responder em uma ordem crescente das questões até o final e não vai poder voltar. Ordenar aleatoriamente, ou seja, ele vai fazer a randomização dessas perguntas, tá? Primeiramente as perguntas, então o que é 1 para o aluno A vai cair lá na questão 10 para o aluno B. E em seguida ele te pergunta se quer que as respostas sejam aleatórias. Então aí você cria um grau maior de dificuldade no caso da cópia, né? Da cola, melhor dizendo. Bem, aqui você tem a categoria dessa nota, que são várias, tá? Exercício, você pode ter um questionário. Então você estabelece. Isso aqui não existe um padrão, tá? Então você vê o que melhor se encaixa. Tentativas, então você pode permitir uma só, então o aluno respondeu, acabou, ou você pode determinar quantas você achar necessário. Caso seja só uma, ok. Caso sejam duas, vai abrir uma opção aqui de quais das tentativas você vai considerar. Aquela de maior nota, a última tentativa enviada, a média, a primeira. Então vai de acordo aí com a escolha, certo? A pontuação é a soma das várias perguntas que vão estar aqui. E aqui, por último, o que tem de relevância é o tempo limite, que você pode cronometrar, né? Ou seja, essa avaliação vai ter um prazo estipulado. Você pode, inclusive, habilitar o antiplágio também, tá? Aqui na última opção. Tem outros recursos aqui que a gente vai aprofundar em treinamentos, enfim, em momentos pontuais, mas o antiplágio muito recorrente, caso você for trabalhar com que os alunos anexem, você pode habilitar e configurar essa opção, certo? Lembrando que o antiplágio é só um recurso a mais, ele não é 100% fidedigno a essa análise. Então, pode acontecer de alguns contextos ele considerar o título ou alguma frase que já está devidamente referenciada no texto e ele entende como plágio, então você vai fazendo essa ordenação, certo? Então, aqui, para nosso exercício, nós concluímos aqui pelo lado do aluno. Assim que esse exercício estiver disponível, ele vai clicar simplesmente aqui e fazer e responder, melhor dizendo, certo? Aqui, aproveitando o vídeo, eu vou falar sobre a criação dos testes, que é muito similar à criação do exercício. Vamos fazer aqui o mesmo caminho, criar teste, darei o nome para esse teste, símbolo de mais, e aqui eu seleciono o tipo da pergunta que eu desejo. Normalmente, muito utilizado, né, as questões de múltipla escolha. Então, você vai selecionar aqui a opção referente à múltipla escolha, ou aquela que melhor se enquadra, aqui, ó. Então, temos N tipos de questões, verdadeira ou falsa. Você pode reutilizar questões que foram aplicadas em outro teste. Você pode inserir um dissertativo. Então, lembrando, o teste é você criar vários tipos de perguntas. E o importante frisar aqui, as perguntas que se autocorrigem, né, ou seja, o aluno respondeu, o sistema vai ter condição de corrigir, é múltipla escolha, pergunta de correspondência, certo? Pergunta com resposta numérica calculada, respostas de fórmula. Então, ele tem
recursos para poder corrigir. Mas vamos lá. Vamos aqui na múltipla escolha. Ao selecionar essa opção, ele já abre o campo de texto. Lembrando que tem várias ferramentas para você anexar, colorir, colocar imagem, não é? Então aqui são muitas ferramentas. Logo mais abaixo você vai gabaritar uma ou duas, ou enfim, a quantidade de respostas. Então aqui é que você vai dar insumo para o sistema entender se o aluno errou ou acertou. Então você só tica a opção correta, seja uma ou duas, tá? Lembrando que é uma questão de múltipla escolha. Aqui você pode habilitar os comentários, ou seja, quando você habilita os comentários, ele abre aqui a opção de quando a resposta for correta, existe aqui um comentário, um emoji, algo para dar o feedback para o aluno imediatamente. E quando estiver incorreta, a mesma coisa, certo? Então, lembrando que essa opção é interessante só quando você não quer liberar o gabarito antes, né? Então, aqui tá, eu vou dar, sei lá, em vez de 10 pontos, eu vou colocar 0,5 pontos. Ele aceita essa quebra. E ok, salvei. E você vai para a próxima. Então, você vai fazendo isso aqui de maneira contínua. Vamos inserir aqui um agora de verdadeiro ou falso. Você digita a afirmação e ele já dá a opção do gabarito, ok? É diferente de outras plataformas que você coloca ali, estabeleça o que é verdadeiro ou falso. Aí você coloca as opções e o aluno vai marcar se é V ou F. Aqui é o contrário, você dá afirmativo e o aluno marca se é verdadeiro ou falso. Nessa aqui vai valer 1 ponto. Salvei. Então, na medida que você for inserindo essas perguntas, o seu teste vai ficando completo, tá? E aqui a parte de configuração é idem a que a gente fez no exercício, ok? Você vai estabelecer a data de vencimento e a gente vai passar por todas essas configurações aqui. A partir do momento que você publica esse teste, ele já fica disponível. Lembrando que aqui, ó, o meu tem uma data de entrega, então por isso que ele está riscado aqui. Então ele vai vencer no dia 30 e aqui ainda ele está oculto, ó. Mas se eu quiser liberar, deixo visível, certo? Então é bem tranquilo nessa interface. É diferente da outra versão que você tinha que passar por várias telas até chegar a essa configuração aqui. Então tudo que eu criei aqui, pessoal, está em boletim de notas. É aqui que eu acompanho todos os testes que eu fiz. Você pode acompanhar por aluno, você pode acompanhar por teste, ok? Bem, esse é só um insight, né, dos recursos relacionados a avaliações do Blackboard, e nos treinamentos a gente consegue aprofundar melhor.